Boa noite a todos. É um prazer muito grande ver a nossa casa com pessoas novas que nos encontraram e que nosso Pai Maior conseguiu trazê-los para que conheçam um pouco sobre a nossa casa, os nossos trabalhos, como é que as coisas acontecem aqui. A nossa programação eu deixei rodando aí, então não vou ser repetitivo, para que a gente possa dar andamento realmente nos trabalhos. Hoje só que eu vou ser bem breve aqui, na sequência a gente tem uma leitura rápida do livro O Médico Jesus, onde sempre traz uma mensagem bem bacana, de alguns espíritos bastante elevados, que a gente pode fazer proveito e aprender alguma coisa sempre, com certeza, para o bem. A nossa casa sobrevive através de algumas doações e a gente faz um bazar a cada 45 dias. No dia 21 de junho agora, ali no Bom Pastel, do lado da antiga Caixa Econômica, vai ser realizado mais um bazar bastante interessante. Nós temos muitas roupas e utensílios aí, e é tudo negociado e vendido a R$2, R$3. As pessoas que não têm condição de comprar, as peças também serão doadas. Nós temos bastante, pode indicar as pessoas, pode ajudar nós a divulgação desse evento. Nós estamos precisando sempre de voluntários para nos ajudar, tanto no transporte desse material até o Bom Pastel, depois trazer de volta, e lá sempre tem bastante gente, e se tiver disponibilidade para ajudar nós a vender, a anunciar, sempre é muito bem-vindo. Com esse dinheirinho que a gente faz esses bazares aí, é que a gente consegue colocar as nossas contas aí em dia. Além dos bazares, a gente faz sempre a gente faz as chamadas aqui para aquelas pessoas que tiver condição de trazer 1 quilo de alimentos não perecíveis, tudo que a gente ajuda várias famílias. Quando junta alguma coisa de mercadoria aqui, de alimentos, a gente faz chegar a essas pessoas que não têm condição. E são várias pessoas. A cidade, apesar de ser pequena, vocês não têm noção de quanta gente não tem o que comer, principalmente crianças. Então a gente pede alimentos e leite, e aí uma vez por mês a gente distribui isso na comunidade. A gente tem algumas famílias cadastradas aí, e temos uma caixinha de doações também. Aqueles que quiserem voluntariamente depositar R$1, R$2, R$3, esse dinheiro arrecadado ali, ele também serve para a gente atender algumas necessidades dessas famílias também, para um bujão de gás, uma conta de água, de luz. Então é para isso que a gente pede na casa. Então essas são as informações de hoje. Eu pedi que todos acalmem agora seus corações, elevem seus pensamentos ao nosso Mestre Jesus, visualize Ele, acompanhe Ele, caminhe com Ele, e juntos faremos uma oração de Pai Nosso, para que a gente possa dar início aos nossos trabalhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Agora tem a leitura desse capítulo do Médico Jesus. Na sequência nós temos o tratamento à distância, que é feito pela internet, pelo Facebook, para as pessoas que não podem vir até o centro, as pessoas que moram distante de Itapoá, que são cadastrados na nossa página. Eles são atendidos nos seus lares, nos hospitais, e onde, se não conseguem ver hoje, virão amanhã ou depois, e fica gravado. Então é uma forma que a gente achou de fazer com que essas pessoas também sejam atendidas. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe. Boa noite a todos.
Eu vou ler uma página do livro do Médico Jesus, intitulado Cura Real. Se a consciência de uma pessoa se desequilibra, o fato se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. Por isso, é uma insensatez afirmar que o corpo está doente. Só o ser humano pode estar doente. No entanto, esse estar doente se mostra no corpo como um sintoma. Quando uma tragédia é representada no palco, não é o palco que é trágico, mas sim a peça teatral. Não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los, sem que a causa da enfermidade seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior, do cerne para a forma transitória. Sim, diga a seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que sua dor é uma dor de tristeza, uma dor de angústia. Conte a seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no seu estômago. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Mencione que sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com sua autocrítica, que é muito sensível a críticas alheias e demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida. Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução de artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura de seus problemas oculares, todavia não retiram dos seus olhos a venda do criticismo e da maledicência. Obrigada a todos. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Friozinho gostoso, né? Para quem gosta, eu não gosto, né? Mas o Maurício aqui, para pôr uma blusa é coisa rara. Mas a gente tem aqui nessa casa, quando chega, a gente sente o aconchego, né? Essa recepção calorosa, gostosa, que a gente sente nesse ambiente, nesse clima, onde nossos benfeitores espirituais preparam ele, já há muito tempo preparando, porque toda reunião que tem na casa, tem os benfeitores espirituais que preparam a casa para receber aqueles que aqui comparecem, tanto encarnados como desencarnados. E hoje, principalmente, nesse dia, que é um dia de tratamento de cirurgias espirituais à distância e presencial, muito mais a preparação é mais abrangente, ela se estende em todo o quarteirão em volta da nossa casa, no plano material, no plano espiritual, para que seja preparado um ambiente esterilizado, porque aqui comparecem a equipe médica, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, entre outra equipe médica, do nosso Hospital Esperança. O Hospital Esperança que nós falamos, ele foi fundado por Eurípides de Barçanufo, e aqui é um anexo dele. Eurípides de Barçanufo foi um mineiro, um espírito de escola, muito evoluído, que se materializou entre nós, encarnando aqui no planeta Terra,
aqui no nosso Brasil, no Triângulo Mineiro, e foi um baluarte da doutrina espírita, da codificação, ajudando na divulgação dos postulados do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um grande educador, e no plano espiritual, esse espírito muito elevado, ele fundou esse hospital, chama Hospital Esperança, onde ele é recebido, os nossos irmãos que desencarnam por doenças, acidentes, entre outras patologias, principalmente doenças, patologias que nossos irmãos desencarnam, e com o seu proceder, com a nossa maneira de levar a nossa vida, procurando vivenciar o bem, procurando auxiliar aqueles que estão a caminho conosco nessa labuta, sabendo perdoar, sabendo amar, enfim, as pessoas que fazem o bem, que fazem a caridade e que realmente procuram vivenciar o Evangelho de Jesus. E para vivenciar esse Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não precisa rótulo de religião, porque tem muitas pessoas que nós conhecemos, vocês devem conhecer, nossos irmãos que estão acompanhando em casa, que diz que não tem religião ou não frequenta nenhum templo de oração, nenhum local, mas são pessoas totalmente espiritualizadas, pessoas boas, pessoas caridosas, prestativas e que estão sempre dispostas a estender a mão e ajudar. Então são pessoas que realmente no seu dia a dia eles vivenciam os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, eles vivem o Evangelho do Mestre. Então esse Hospital Esperança, ele socorre essas pessoas quando desencarnam, são encaminhadas para esse hospital e lá recebem o tratamento. E aqui, pela misericórdia do Pai, na egrégora, ou seja, no plano espiritual da nossa casa, foi fundado um anexo do Hospital Esperança, que se localiza sobre a egrégora, sobre a parte espiritual da nossa casa, onde uma equipe muito grande de médicos trabalham auxiliando, amparando aqueles que realmente necessitam. Então, para nós é motivo de satisfação, de felicidade, mas também de compromisso com a doutrina, compromisso com o médico dos médicos, nosso Senhor Jesus Cristo, compromisso dos trabalhadores com esse trabalho essencial no atendimento aos nossos irmãos que aqui vêm encarnados, como nossos irmãos desencarnados. Então é um peso, uma responsabilidade muito grande, e nós pedimos a Deus, a Jesus, que nos fortaleça no nosso compromisso, na nossa frequência, e realmente colocar em prática a caridade, o amor e o benefício daqueles que sofrem. Como a nossa irmã leu aqui no Mestre Jesus, a cura real, a cura verdadeira, meus irmãos, ela depende 99% de nós. Para que nós possamos obter esta cura que nós almejamos, que nós pedimos a Deus, pedimos a Jesus, é de fundamental importância que nós paremos um pouco e analisemos como nós temos vivido, quais são as nossas ações, o que nós temos feito em benefício daqueles que sofrem, daqueles que necessitam, o que nós temos pensado. Será que nossos pensamentos são aqueles pensamentos que nós não podemos nos envergonhar se alguém souber dele? Será que nós vibramos amor para nossos semelhantes? Ou será que nós só pensamos no ganho fácil? Só pensamos em angariar fundos financeiros, pensamos em angariar bens, propriedades, carros, roupas, viagens, tantas coisas. Não que isso tem alguma coisa contra a doutrina, contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, foi colocado, sim, para que o homem possa desfrutar, mas bem dito, desfrutar dessas comodidades e o excedente repartir para os nossos semelhantes. Porque nós sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida após a morte, que continua.
Porque nós somos espíritos eternos. O Pai nos criou como espíritos eternos a caminho da evolução. E todos nós que aqui estamos temos compromissos assumidos perante a nossa consciência e a Deus nosso Pai e a Jesus, nosso Mestre e governador do planeta Terra. Porque foi Jesus, aqueles que não sabem, foi Jesus que construiu, foi Jesus o autor da Terra. Ele construiu a Terra, auxiliado por engenheiros siderais, por químicos, por vários espíritos de escola, que construíram esse planeta para podermos habitar esse planeta e evoluirmos, até que um dia, como diz Jesus, que há muitas moradas na casa do meu Pai, e um dia nós iremos habitar outra morada, quando nós realmente evoluirmos e passarmos por uma outra esfera evolutiva. Então é necessário que nós tenhamos consciência, meus irmãos, que a vida continua, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós temos que parar de desmistificar que a vida é somente aqui. Se você, ao desencarnar, aqueles ainda, alguns que não acreditam, a maioria das pessoas acreditam que a vida continua. Só que elas não têm noção do que é a verdadeira vida, a vida espiritual. Eles não têm noção que a Terra, onde que nós estamos, ela é uma cópia muito imperfeita do plano espiritual. Que tudo que tem aqui na Terra, tem no planeta espiritual, onde é a nossa verdadeira vida, onde realmente é nossa vida real. Mas tudo que tem lá não tem aqui no planeta Terra. Porque as coisas, a evolução científica, o progresso, tudo que vem aqui, ela vem do plano espiritual para o planeta Terra. Então tudo que nós temos aqui já vem oriundo de lá. Mas nem tudo que tem lá ainda tem aqui. Por quê? Tudo que vem para cá tem o seu tempo certo. É necessário que a humanidade possa se evoluir espiritualmente, moralmente, cientificamente, para que as benesses que vêm do mais alto possam se materializar na Terra. E nós temos visto, meus irmãos, que a humanidade deu um salto muito grande perante a evolução. Evoluiu muito cientificamente. Basta que olhemos as nossas mídias sociais, basta que olhemos os nossos meios de locomoções, de comunicação, de produções, de transporte. Tivemos um salto muito grande, uma evolução muito grande, materialmente. Mas, meus irmãos, se nós pararmos para analisar moralmente, nós estacionamos. Moralmente, nós não evoluímos como evoluímos em outras áreas. Basta que vocês vejam hoje, que nós vejamos, como que está deturpado o conceito de família. Como está deturpado quem prejudica, quem faz o mal, quem martiriza, quem persegue, tantas outras coisas, se é abastado, se desfruta de uma boa posição social, de uma boa poupança, de bens materiais, ele tem as comodidades e tem a justiça ao seu lado. E jamais você vê um desses irmãos que na realidade dá pena, porque um dia eles vão responder por isso nas prisões. Enquanto você vê aí, como se diz, uma pessoa que entrou no mercado com fome e furtou por necessidade um alimento, é preso, humilhado, tem tantas coisas com esse nosso irmão, sem ver o porquê dessa ação. Então nós vemos que
realmente inverteu tudo. A mocidade, os jovens. Cadê o jovem dentro do centro de oração? Nas casas espíritas, nas igrejas, seja evangélicas, católicas. É muito pequeno o número. Sendo que, entre outras, eles investem nos jovens, procuram trazer os jovens para aprender, mas é uma porcentagem muito pequena. Basta vocês, nós que aqui estamos, que temos filhos, alguns adolescentes, outros já casados, outros numa idade entrando na adolescência, eu vos pergunto, nós apresentamos Jesus para eles? Nós direcionamos eles para que tenham uma religião, não importa qual? Porque a criança tem que apresentar Jesus para eles. Tem que apresentar Jesus para os jovens. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque a criança até os 7 anos, dos 7 até os 14 anos, é uma fase que o espírito ainda está maleável, que você pode sim, que você tem por obrigação, principalmente na fase até os 7 anos, de mostrar e apresentar Jesus para ele e falar de Jesus, falar do amor, do perdão, da caridade, plantar aquela sementinha, porque um dia, mesmo que ele não siga alguma religião, quando estiver em dificuldades, ele vai se lembrar daqueles ensinamentos do papai, da mamãe, do sobrinho, do avô, seja quem for, aqueles ensinamentos que vão fazer luz para esse nosso irmãozinho. Então, meus irmãos, é uma obrigação que todos os pais devem ter para com seus filhos, de apresentar Jesus para eles. Porque um dia, quando nós voltarmos para a paz espiritual, nós seremos cobrados por isso. Seremos cobrados, sim. Porque ele vai perguntar, o que você fez do seu filho? Ah, ele não quis seguir, ele não quis nada, mas você apresentou? Você mostrou? Você, enquanto ele estava sob o seu teto, como criança, você levou para ele frequentar algum curso na igreja católica, na evangélica, no centro espírita, seja onde for, você apresentou? Então, meus irmãos, é muito triste vermos que nós falhamos com os nossos filhos. É necessário que nós que aqui viemos em busca de uma cura, do lenitivo, do amparo, tenhamos consciência que nós precisamos parar e reflexionar um pouco sobre o nosso andar e o nosso caminhar. Porque todas as dores e doenças que nos acometem, meus irmãos, têm um propósito, têm uma finalidade. Porque se Deus é todo amor e justiça, bondade e misericórdia, nós sabemos que ninguém passa por uma prova da doença, seja qual prova for, expiação, porque é necessário para nós expirarmos e resgatarmos os débitos de um passado, de uma vida passada, ou dessa presente vida, que tudo que nos acomete, meus irmãos, são provenientes das nossas ações, do nosso vivenciar no bem, no sim, no não, dentro da verdade, da humildade. É preciso que nós tenhamos consciência que a doença que nos acomete, ela é necessária para curar o nosso espírito, aonde é a verdadeira vida. Nós sabemos que toda doença tem origem do seu perispírito, do seu corpo espiritual, aonde é a verdadeira sede de todas as doenças. O que está doente, meus irmãos, não é seu corpo físico. O que está doente é seu espírito, sua alma. A alma que dizemos é quando o espírito está encarnado. Quando o espírito está encarnado aqui, nós chamamos de alma. Mas na parte espiritual, como espíritos errantes, nós chamamos de espíritos. E esses espíritos é que estão doentes. São eles que trazem as doenças que nos acometem em nosso corpo físico,
Porque nosso corpo físico funciona como um mata-borrão, chupando as imperfeições do nosso espírito, aonde está a causa da doença, e aonde nós, com nossos delícias, adquirimos essas vibrações, essas energias maléficas, deletéricas, pelo nosso egoísmo, pelas nossas ações no mal, pela nossa prepotência, pelo nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso ego, o nosso eu, a nossa ambição descabida e tantas outras coisas. E nós marcamos o nosso perispírito. E quando é que nós viemos reencarnar, nós temos ciência, a grande maioria, que nós vamos passar por determinada doença em determinado período da nossa vida. Doenças essas necessárias para limpar o nosso espírito, o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Então tudo segue um plano divino, nada nos acontece por acaso, tudo tem esse planejamento, ao qual, quando nós estamos desencarnados na parte espiritual, como espíritos, nos preparando para reencarnar no lar que vai nos acolher, com aqueles amigos, pais, irmãos que estão a caminho conosco. Tudo faz parte de um planejamento. Nós saberíamos, nós pedimos a Deus a oportunidade de vir aqui resgatar nossos erros, nossos débitos, de reconciliar com nossos inimigos, de auxiliar aqueles que nós prejudicamos, de termos mais paciência, mais humildade. Então todas essas coisas que nos acontecem têm o seu propósito determinado pelo mais alto. Então nossos irmãozinhos que estão nos acompanhando no seu lar, com muita fé, com muita humildade, e acreditando sempre no bem maior do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, se você sofre dores terríveis, se você sofre, meu irmão, pela incompreensão alheia, se você sofre sozinho no seu leito, na sua casa, sem nenhuma mão amiga para te estender, você não está sozinho. Jesus aí está ao seu lado, com mãos invisíveis, a lhe proteger, a lhe amparar, a dizer-te: não perca a sua fé e continue labutando, continue acreditando, continue sendo fiel aos princípios do amor ao próximo. Não desanime, meu irmão. Pense que tudo é passageiro, mas o que realmente fica são as coisas que vêm do alto, que vêm de Jesus. E você, meu irmão, pensa às vezes que para não ter mais jeito, que a sua doença tem um diagnóstico muito triste, já desenganados pela medicina terrena dos médicos, só tomando medicamentos para dores como paliativo, para você suportar. Já desistiram de lutar por você, de realmente fazer o tratamento que você merece, porque eles não têm conhecimento da força do amor, da proteção e amparo de Jesus, o médico dos médicos, que disse que para ele não há doença incurável, meu irmão. Então, Senhor, então tenha fé, tenha coragem, se fortaleça nessa fé inabalável em Deus, em Jesus,
e prossiga lutando com todas as suas forças. Procure não desanimar. Procure não se entregar. Não se lamentar. Não se sentir vítima, de sentir-se coitadinho. Não, meu irmão. Porque ao fazer isso, você vai se afastar dessas vibrações de cura, de amor, de proteção, de amparo do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai abaixar a sua vibração espiritual. Você vai se conectar com aqueles espíritos desencarnados, de doenças de fundo difícil, de doenças no linguajar do homem incurável. Esses espíritos que desencarnaram porque estavam tão longe de Jesus, porque se revoltaram, não tiveram aceitação, não tiveram renúncia, e em momento algum teve a humildade de reconhecer seus erros, teve a humildade de saber que sempre andou distante do Pai, pensando que esta vida era a vida única, que morreu, tudo acabava. E aí vamos desfrutar dos bens materiais, vamos desfrutar de tudo que nós podemos, não importa se prejudicamos o nosso próximo, não importa o nosso egoísmo, o nosso orgulho. O que eu quero é ter e viver, porque amanhã depois, quando eu morrer, vai acabar tudo mesmo. Então leve engano, meus irmãos, leve engano, porque após a desencarnação eles têm a surpresa que é a verdadeira vida, é a vida espiritual, aonde sofrerão dor e ranger de dentes pela sua falta de confiar nos desígnios do Mestre, por andar tão longe de Jesus. E esses irmãos, nessa vibração da sintonia, quando você abaixar a sua sintonia, a sua vibração, eles vão se conectar com você, sugando as suas energias boas, o seu fluido salutar, se alimentando dessas energias positivas e descarregando sobre você energias negativas, energias de dor, de sofrimento, de angústia, de desespero, fazendo com que essa sua doença possa ser agravada cada vez mais, que você comece a sentir-se fraco, desanimado, sem gosto para a vida e sem vontade de lutar. Então é preciso que nós tenhamos aceitação, tenhamos renúncia e apelamos à misericórdia divina, para que nós possamos continuar recebendo esses eflúvios de luz, essas energias de cura que Jesus nos traz através dos benfeitores espirituais. Mas para isso é preciso que nós mudemos os nossos pensamentos, que começamos a pensar e vibrar no bem e no amor, na bondade e na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não duvidemos, não fraquejemos, que nós levantemos a nossa fronte para o alto e que pedimos a Jesus essas forças, essas energias, para continuarmos lutando sem fraquejar. Que você não se sinta um coitadinho, um injustiçado, porque nós sabemos, você sabe, que você está colhendo o que plantou, que Jesus disse que a planta é livre e a colheita é obrigatória, que cada um de nós colhemos o que nós plantamos, meus irmãos. Que é necessário que nós, ao recebermos as dádivas do Pai, possamos sim conservar essas dádivas com o nosso proceder, mudando interiormente, fazendo a verdadeira reforma íntima, verdadeira, de dentro para fora, procurando ser um homem de bem, mais tolerante,
mais paciente com o nosso semelhante, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com nossos filhos, agregados. Que nós comecemos a dar um novo direcionamento em nossa vida, pensando no amor, cultivando pensamentos de amor, de misericórdia para com nossos semelhantes, estendendo as mãos aos caídos, aos necessitados, e nos lembrarmos que daqui nós nada levamos materialmente, só levamos daqui todo o bem que nós fizemos, ou o bem que nós deixamos de fazer, ou o mal que nós fizemos. E isso é que nós vamos levar. Nem a roupa do corpo nós levamos. Nós partimos para a pátria espiritual como aqui chegamos, sem roupa. A roupa que você vai levar é a roupa do amor, das suas ações. Porque quando desencarnamos, meus irmãos, é só uma mudança de plano. Você vai sair desse plano terra, material, para o plano espiritual. Só uma mudança de plano. Você vai levar tudo aquilo que te pertence moralmente. Você vai levar as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas aflições, as suas doenças. Você vai levar tudo aquilo que você tem aqui. Por que nos enganarmos achando que morreu, se libertou? Morreu, está curado. São raras exceções. Porque aqueles que realmente procuram fazer o bem, conectados com Jesus, quando desencarnam doentes, são recebidos na parte espiritual, no hospital, onde os médicos, enfermeiros, uma grande equipe de trabalhadoras de Jesus, continuam o seu tratamento para que você tenha a cura definitiva. Sendo poucos espíritos que desencarnam, por exemplo, com um câncer, que resgatou todos os seus débitos e quando aportou na parte espiritual já não tinha mais sequela. Numa grande parte, quando desencarna, leva sequelas ainda daquela doença, e com o passar do tempo com o tratamento, ele tem a cura completa, sim. Tem o seu espírito, a sua alma, quando encarnado, o espírito desencarnado, o seu espírito é curado, porque era ele que estava doente. O corpo serviu somente para expurgar essas energias deletéricas que você acumulou no caminhar da sua jornada como encarnado, seja nessa vida ou em vidas passadas. Então, que nós possamos nesse instante, meus irmãos, cientes que ninguém sofre, que ninguém é injustiçado, e que tudo vem de Deus, e que tudo é para o nosso progresso espiritual, que embora às vezes não entendamos, mas que nós tenhamos aceitação e renúncia, e saber que Jesus, o nosso mestre, irmão maior, sempre está ao seu lado. Que você possa nesse instante colocar a sua garrafinha d'água que está ao seu lado, mentalizar Jesus e com muita humildade e simplicidade você eleva seu pensamento, fechando seus olhos, coloque suas mãos sobre o local da doença, a sua mão direita. Se não souber o local ou dói todo o seu corpo, coloque sobre o seu coração e conversa com Jesus agora. Diga para Jesus o que você precisa, o que você está buscando, com humildade e simplicidade, sem nada exigir. Peça para você a cura para os seus males espirituais e físicos, psíquicos.
seja qual for o mal. Peça a Jesus sim. E acredite, confie e tenha esperança que você vai receber o lenitivo, o auxílio e a cura para o seu espírito e para o seu corpo material, seu corpo físico. Procure controlar sua ansiedade, a sua aflição, com a oração a Jesus. Procure, meu irmão, não se esquecer da oração em todos os momentos do seu dia a dia. Procure no recanto íntimo do seu pensamento manter essa conexão com Jesus e pedindo que nesse instante o Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe de médicos, cirurgiões espirituais que já se encontram ao seu lado, sob a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, que Jesus possa abençoar a cada um de vocês. Que o Dr. Bezerra de Menezes, os médicos dos pobres, dos humildes, querido irmão, benfeitor espiritual, possa com suas mãos dadivosas de luz e de amor, coordenando essa imensa equipe de médicos cirurgiões, fazerem as cirurgias espirituais no perispírito de cada um desses irmãos, aonde se localiza a verdadeira causa das doenças, que possa ser, Senhor, retirado, que possa ser desintegrados todos os tumores malignos, nódulos linfáticos, metástases, de qual órgão estiver, aonde estiver localizado no seu corpo, possa ser desintegrado pelos nossos queridos médicos espirituais. Que possam nesse instante esses irmãos receberem essas energias que vem de Deus e vem de Jesus, nos fortalecendo para a caminhada. Que possa o Senhor Jesus ser feito o total reequilíbrio e harmonização de todas as células espirituais dos nossos irmãos, dando um novo direcionamento, harmonizando todo o seu ser, e que essa harmonização e equilíbrio possa se materializar no seu corpo físico, levando um novo direcionamento às células materiais, todo o sistema imunológico dos nossos irmãos, os fortalecendo para que possam vencer as suas dificuldades e as suas doenças. Que você continue confiando na misericórdia do Pai, que você continue acreditando sempre no bem maior e saber que Jesus, o meigo Rabi da Galileia, está ao seu lado. Então vamos orar, meus irmãos, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, a intercessão em benefício de todos os nossos irmãos que se recomendam a nossas preces, que deixaram o seu nome nos nossos cadernos de vibrações, de intenções, encarnados, desencarnados, em todos aqueles irmãos que nós sabemos em dificuldade, passando pela prova da doença, que nós possamos pensar nesses irmãos, pensarmos em nós e naqueles que realmente precisam e necessitam, aqueles que estão conectados com muito amor, com muita fé e com muita esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre Jesus, médico dos médicos, Dr. Bezerra de Menezes, médico dos humildes, espírito benevolente e caridoso, neste momento me entrego de mente, corpo e espírito em vossas mãos. Peço humildemente vossas presenças e dos abnegados trabalhadores da equipe médica e espiritual do Dr. Bezerra de Menezes para me auxiliarem e me abençoarem neste momento. Que esta água receba de vós os fluidos salutares e regeneradores necessários para a cura de todo o meu organismo, tanto físico como espiritual,
harmonizando por completo todo o meu ser. Traze-me vitalidade, energia, equilíbrio e o bom ânimo. Confio plenamente no poder da cura que me trazem. Gratidão, Senhor Deus, por todo o seu amor, zelo e bênçãos. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão a vós, Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe médica espiritual de cura, que eu tenha sabedoria para retirar desse período de vivência de dor e sofrimento todo aprendizado que ele traz para a minha evolução e reforma íntima. Que assim seja, Senhor. E que se cumpra sempre a tua vontade e não a nossa. Muita paz, muito amor, em nome de Deus, em nome de Jesus e da nossa Mãe Santíssima, nós encerramos o nosso tratamento espiritual à distância. Muita paz e muita luz.